Primeiramente, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais um workshop. E eu fico feliz demais de poder participar aqui junto com toda a equipe da Octo, desse trabalho de fornecer bom conteúdo, né, sobre o mercado financeiro e poder estar junto nesse trabalho. E deixa eu me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Lucas Cavalcante, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba, me formei em 2018, finalzinho, e tenho uma especialização em comércio internacional e atualmente estou cursando uma pós-graduação em mercado financeiro, tá? Trabalho como assessor de investimentos aqui na Octo Capital. E sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje, tá? Contabilidade para investidores. E quais são os meus objetivos hoje, pessoal? Primeiro é apresentar as principais demonstrações financeiras divulgadas pelas empresas listadas na B3. Se você é acionista de alguma empresa, já investe em ações, ou se você pretende começar, isso vai acompanhar você aí durante toda a sua vida de investidor, essas demonstrações financeiras. Também pretendo fornecer ferramentas para a leitura dessas demonstrações. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de contabilidade para entender o que eu vou falar aqui, tá? A ideia é justamente fornecer um conteúdo para quem não tem nenhuma experiência na área de contabilidade, mas que possa, sim, utilizar da ferramenta contábil nas suas tomadas de decisão no mercado de ações, tá? E também introduzir investidor na análise fundamentalista, pessoal. Nós somos dessa escola, né, de análise fundamentalista, acreditamos que tem resultados melhores no longo prazo. E semana passada nós fizemos aqui um workshop sobre macroeconomia, que é um dos pilares da análise fundamentalista. O cenário macroeconômico, ele é uma das primeiras coisas que a gente olha numa análise fundamentalista, na hora de escolher ativos. E passando por isso, a gente tem toda uma análise de balanços da empresa, uma análise setorial. E a contabilidade, ela está nesse meio aí. Você não consegue analisar, encontrar fundamentos para investir na empresa sem olhar para a contabilidade. Então, esse é o nosso objetivo hoje, introduzir você, investidor, nesse meio. Antes de começar, propriamente dito, deixa eu falar aqui sobre um disclaimer, né? Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, essas análises, essas opiniões, o que a gente vai ler nesses relatórios, nada disso é recomendação de compra ou venda de ativos, tá? Para você aí depois não fazer nenhuma operação, dizendo que viu o assessor Lucas da Auto indicando, e eu ter problemas com a CVM, tá? Então, o meu papel aqui é totalmente didático, a gente vai olhar de forma didática para esses ativos, para esses balanços, e você não deve levar isso para suas decisões de investimento. Você precisa analisar, tomar decisões junto com seu assessor através de fundamentos, tá bom? Então, pessoal, primeira pergunta, por que precisa aprender sobre contabilidade para investir em ações? Benjamin Graham, se você não conhece esse rapaz, esse cidadão, grave esse nome e não tire nunca mais da sua mente. Benjamin Graham foi um dos maiores estudiosos do ramo de investimentos. Ele foi professor de Warren Buffett, que é o mais conhecido de todos, né, investidor. E Benjamin Graham escreveu um livro que, de acordo com Warren Buffett e também com 99% dos investidores que já leram, é de longe o melhor livro sobre investimento já escrito, que é O Investidor Inteligente. Benjamin Graham fez uma revisão desse livro poucos anos antes de morrer. Graham morreu em 76 e ele fez uma última revisão, se eu não estou enganado, em 71 ou 72. E ele vai falar sobre um fenômeno que estava acontecendo na década de 70, que é o videogame financeiro. O que era isso, pessoal? Com o advento da internet, a sociedade começou a ser inundada com dados, informações sobre ações. E do nada surgiram vários especialistas de ações naquela época. Você via falar sobre ações no táxi, no salão de beleza, no cabeleireiro, e todo mundo conhecia o mercado de ações, era expert no mercado de ações. Só que isso transformou o mercado de ações num videogame. Enquanto tivesse tudo verdinho, tivesse tudo subindo, estava tudo ok, estava todo mundo feliz, estava todo mundo comprando, ganhando dinheiro com ações.
E o que é que acontece? Graham percebeu que esse fenômeno, essa democratização muito rápida desse conhecimento, acabou criando uma separação entre os papéis, as ações e as empresas propriamente dita, né? As ações se tornaram abstrações puras, não tinham mais nenhuma correlação com as empresas que emitem essas ações. E Graham começou a introduzir a sua política de investimento, que é a Value Invest, que é investir em valor, através dessas distorções que o mercado estava proporcionando. Esse pessoal que fazia essas especulações, não raramente, colocavam ações boas, ações que tinham valor, a preços muito baixos. E a política de Benjamin Graham é essa: comprar ações que têm valor abaixo de seu valor intrínseco, comprar com desconto. Isso não é diferente hoje, pessoal. Hoje a gente está vendo aí a mídia inundando todas as redes sociais e YouTube com informações sobre ações. Toda esquina agora tem um especialista, um day trader, um cara que negocia ações, que sabe muito. E eu já vi propagandas do tipo de um cara comprando ações enquanto faz uma pipoca no micro-ondas. Isso parece que Graham estava prevendo o que iria acontecer desde lá de 70. E o que acontece? Isso abre possibilidades para a gente, com essa política de Benjamin Graham, de Value Invest, de comprar boas empresas a preços baixos. Quem tinha essa perspectiva era o Warren Buffett. O Warren Buffett puxou isso de Benjamin Graham, e o Warren Buffett sempre tratava as ações como um negócio. Para ele não havia diferença de você comprar uma ação e você comprar uma empresa. Ambas iriam requerer a mesma disciplina, certo? Eu trouxe aqui uma frase que está na conclusão do livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que é: o investimento é mais inteligente quanto maior for sua relação com os negócios. E o Warren Buffett, comentando essa frase, ele diz: essas são as palavras mais importantes jamais escritas sobre investimentos. E aí, onde é que entra a contabilidade nisso tudo, né? O que é a contabilidade? De acordo com o conceito de Warren Buffett, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Você não consegue entrar nessa política de investimentos de negócios sem entender contabilidade. Eu trouxe o conceito aqui de dois acadêmicos que não poderiam faltar, pessoas que foram influentes na minha formação, Eliseu Martins e Dante Matarazzo. Eliseu Martins diz que a contabilidade é um modelo que procura retratar a realidade econômico-financeira de uma entidade para os mais diversos usuários da informação. E Dante Matarazzo, falando sobre a contabilidade, vai dizer que sua matéria-prima são fatos de significado econômico-financeiro expressos em moeda, e o seu produto final são as demonstrações financeiras, certo? Então, quem são esses usuários da informação contábil que Eliseu Martins aqui falou? Vou falar dentro de um minuto aqui sobre um pouco de história. Ninguém sabe quando surge a contabilidade, tá, pessoal? Se você pegar 30 livros sobre teoria da contabilidade, os 30 vão dizer uma data diferente. Mas o que se sabe é que nos primórdios a contabilidade servia aos gestores. Foi uma técnica desenvolvida para atender às necessidades dos gestores. Sendo que aí a gente chega no século XVII e passamos por um evento importante demais para a civilização, que foi o Código Comercial francês, e começou a mudar o leme da contabilidade, apontar a contabilidade mais para esses usuários aqui, os credores, e especialmente os banqueiros. Só que um século depois a gente teve a Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela favoreceu muito o mercado de ações. Ela começou a criar um ambiente para desintermediação financeira e começou a tirar o banco da jogada, e as empresas começaram a captar recursos através de ações. Então a contabilidade outra vez tem seu leme virado agora para os investidores. A boa contabilidade agora não é aquela que fornecia informações úteis para os credores nem para os gestores, mas sim para os investidores, os usuários externos. E aí a gente chega no século XX e um fenômeno aí dos estados nacionais de começar a tributar o lucro das empresas. Esse fenômeno faz com que a contabilidade agora seja um instrumento do Estado. Então, o fisco agora ele passa a ser um dos principais usuários da informação contábil.
Isso é bastante nítido, gente. Isso, em países latino-americanos e aqui no Brasil, isso é muito claro. Se você já empreendeu ou se você tem alguma experiência com empresas, é muito comum você associar a palavra contabilidade com imposto, ou contabilidade com Receita Federal, ou contabilidade com qualquer coisa tributária. Só que não foi essa a ideia geral da contabilidade. A contabilidade não surgiu para isso. Infelizmente, isso dói muito, principalmente para mim, que sou da área, ver a contabilidade e todo o seu potencial no Brasil sendo lançado na mão do Estado e muitas vezes sem atender outros usuários que também precisam da mesma informação. Mas vamos seguindo. Quais são essas demonstrações financeiras, né? Nós vamos olhar como investidores para essas demonstrações. Então, as demonstrações que vamos olhar são balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa. Essas são as três principais demonstrações financeiras que você, investidor, precisa saber entender. Você não vai ser um cara que vai tomar decisões com fundamento se você não souber entender o que diz cada um desses balanços. E ainda tem as notas explicativas, que mais na frente eu vou falar sobre elas, que não são em si uma demonstração, mas são um complemento. Onde você vai encontrar esses balanços, essas informações? Na B3. A B3 é a nossa bolsa, tá? Antiga Bovespa, BMF Bovespa, agora é a B3. Lá na B3, se você clicar aí colocar o link que está aí na sua tela, você vai ter um campo assim, empresas listadas. Lá nessas empresas listadas, você vai ter uma ordem alfabética com todas as empresas que negociam ações na bolsa. E se você clicar nessas empresas, aí você vai ter um link que direciona você para a página de RI, que é Relações com Investidores, e você vai ter lá todos os demonstrativos para você analisar bem essas empresas. Tem um outro site que eu uso quase que diariamente, que me ajuda assim horrores, que é esse Status Invest. Por quê? Porque ele consolida muitos desses demonstrativos. Por exemplo, você quer fazer uma análise aí da Petrobras dos últimos 10 anos. Você consegue fazer isso através desse site, Status Invest, sem ter que baixar os 10 balanços da Petrobras. Então, é um site que eu recomendo que você grave e nunca deixe de usar. Então, vamos lá. Como é que a gente vai analisar as demonstrações financeiras, pessoal? Nós vamos usar o método proposto por Eliseu Martins. O professor Eliseu Martins é um dos grandes nomes, se não o maior aqui no Brasil, no que diz respeito à análise de demonstrações contábeis. E ele propôs esse método chamado método OEI, observação, exame e interpretação. O que nós vamos fazer hoje, nesse workshop aqui, é olhar para isso aqui, ó, observação. A etapa da observação é você olhar para um balanço e fazer as seguintes perguntas. O que é que eu estou vendo aqui? Quais são os elementos envolvidos que me chamam a atenção? É uma parte que você vai fazer uma leitura seca, digamos assim, da demonstração. A parte de exame é uma parte onde vai entrar uso de indicadores, por exemplo, e algumas técnicas como análise horizontal, análise vertical. É o momento onde você vai estruturar todas as informações que você conseguiu e encontrar um sentido lógico para elas. E essa etapa de interpretação, pessoal, é uma etapa extremamente pessoal. Você vai tirar sua conclusão sobre a empresa. Você vai ver, através do exame, se a empresa se enquadra no seu perfil. Se você, por exemplo, tem um perfil de investir em empresas que pagam dividendos acima de 4%, através de um exame, você vai ter uma resposta. Se isso é uma boa ação para você entrar, se isso não é. Essa é uma parte totalmente pessoal e vai de investidor para investidor. Mas a parte que a gente vai tentar tratar aqui hoje é essa daqui, observação, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Falando primeiramente do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como eu coloquei aí para vocês, é a demonstração financeira que descreve a situação, grave essa palavra, situação patrimonial e financeira. Foto. Eu coloquei aí entre parênteses foto, por quê? Porque essa demonstração ela é uma demonstração estática. Você não tem como dizer, achar, por exemplo, o balanço patrimonial de 3 meses. Você não tem como achar o balanço patrimonial de um mês. Você só acha o balanço patrimonial em uma data certa. Ou seja, o balanço patrimonial da Petrobras do primeiro trimestre é como a Petrobras estava exatamente no último dia do primeiro trimestre. É uma demonstração estática, certo?
O que é que ela vai destacar? Onde a empresa investe seus recursos e como obtém financiamento. Esse quadrinho aqui simplifica o que é um balanço patrimonial. Do lado esquerdo aqui, você vai ter o ativo, certo? O ativo, ele representa toda a alocação de recursos, toda a aplicação. Onde é que a empresa está colocando todos os recursos que ela obtém. E desse lado direito aqui, você vai ter toda a obtenção do capital. É a origem, de onde é que está vindo esses recursos da empresa. Então, grave isso, passivo e patrimônio líquido. Você vai ter a origem dos recursos e no ativo você vai ter a aplicação dos recursos. O ativo e o passivo, eles são divididos em circulante e não circulante. Pode ver que os dois têm essas figurinhas aqui, circulante e não circulante. E o ativo, ele é a expressão matemática de passivo mais patrimônio líquido. O ativo é o passivo mais patrimônio líquido. O que é que o passivo simboliza para a empresa? Simboliza o capital de terceiros. Quanto recurso a empresa conseguiu captar com pessoas de fora da organização, digamos assim. E o patrimônio líquido é o capital próprio, o capital dos donos, digamos assim, é o dinheiro dos acionistas, é o dinheiro que é da própria empresa, certo? Vamos lá, vamos trazer aqui o conceito de ativo e ativo circulante e não circulante. O ativo é a soma de bens, direitos e demais recursos controlados pela companhia. Resume, de forma geral, a alocação ou aplicação do capital, como eu tinha dito a vocês. O ativo circulante, pessoal, esse aqui, ele equivale a todas as contas de liquidez imediata ou que se convertem em dinheiro no curto prazo, que na contabilidade das empresas equivale a menos de 12 meses. Preste atenção. Nessa parte do ativo circulante, o que é que vai ficar aqui? Tudo aquilo que ou é dinheiro, ou vai se transformar, ou espera que se transforme em dinheiro em menos de um ano. O que está aqui no ativo não circulante é tudo aquilo que não é dinheiro e não se espera que se transforme em dinheiro dentro de 12 meses. São investimentos mais para longo prazo, certo? É exatamente isso que eu disse aqui, ó. Neste grupo estão os ativos de menor liquidez, os quais serão realizáveis ao transformar-se em dinheiro no longo prazo. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da Ambev. Esse aqui é o balanço patrimonial da Ambev divulgado recentemente com os dados do primeiro trimestre de 2020. Observe, dividido em ativo circulante e ativo não circulante, como a gente tinha mostrado naquela figurinha inicial. E eu coloquei aqui essa setinha para baixo, isso nome liquidez, para você entender que essas contas aqui, elas estão em ordem decrescente de liquidez. A primeira conta mais líquida é o próprio caixa, ou equivalente de caixa, é dinheiro. E aí vai descendo, você tem aplicações financeiras, você tem contas a receber, estoques, tudo recursos que esperam que se transformem em dinheiro dentro de 12 meses. Tudo aquilo que é esperado para além de 12 meses fica aqui no ativo circulante. Então você vê quais são as principais contas, por exemplo, do ativo circulante. Caixa e equivalentes de caixa. Isso aqui vai demonstrar quanto que a empresa tem de recursos guardados em banco e aplicações de liquidez imediata, que são aplicações que em até 90 dias você consegue transformar em dinheiro. Aplicações financeiras com prazo maior do que 90 dias e menor do que 12 meses. Geralmente ficam nessa conta. Contas a receber são clientes que compraram, mas ainda não pagaram. Estoques. Esse estoque aglomera estoques de produtos acabados, estoques de matéria-prima, estoques de produtos em produção, impostos a recuperar e demais ativos, tá? Detalhe, pessoal, você tá vendo assim, nossa, a Ambev só tem 11 mil reais na conta, como tá fraquinha? Não é, tá? Esse balanço tá todo em milhões. Para evitar uma quantidade grande de números aqui, todos esses balanços vão ser apresentados em milhões. Aqui no ativo circulante, o que é que a gente vai ter? As principais contas são aplicações financeiras e investimentos. Qual a diferença? Quando uma empresa traz aplicação financeira e investimento, o que é que significa? Que geralmente essas aplicações financeiras são aplicações que não dão direito à empresa de participar das decisões das investidas, certo? Investimentos geralmente são investimentos em coligadas ou controladas, que a empresa possui uma certa relevância na tomada de decisão. A gente vai ter também imobilizado, uma conta importantíssima. A gente vai usar muito essa conta
nos próximos workshops, quando for falar sobre análise de balanço e valuation também, ela vai simbolizar tudo aquilo que a empresa tem, por exemplo, de maquinário, de terrenos, todos os bens fixos da empresa, digamos assim, que são utilizados no seu processo operacional, tá? E ativo intangível, que são, por exemplo, marcas, patentes, ativos que você não pode, não tem, me faltou a expressão aqui, ativos não corpóreos, digamos assim, como marcas e patentes, um exemplo deles. Aqui eu trouxe o da Petrobras para vocês darem uma olhada. Basicamente, as mesmas contas, as empresas seguem o mesmo padrão, né? A contabilidade é tudo normatizada. Então, você vai ver aqui no ativo circulante da Petrobras, caixa equivalente de caixa, contas a receber, estoques. No não circulante, você vai ver realizável a longo prazo, que são contas a receber com prazo acima de 12 meses, que podem incluir também investimentos e aplicações financeiras, tá? Essas que não dão poder de participação nas tomadas de decisão. Aí você vai ter investimentos, que aí sim você pode ter, por exemplo, investimentos em coligadas controladas, pode ter também terrenos que são deixados para investimento. Detalhe, por exemplo, imóvel. Imóvel, ele pode estar aqui na conta investimento para a Petrobras. Por quê? Porque ele é um bem que a Petrobras reservou para investimento. Agora, se eu estivesse trabalhando aqui o balanço patrimonial de uma imobiliária, por exemplo, muito provavelmente o imóvel não estaria na conta de investimento, estaria na conta de estoque, porque a atividade principal de uma imobiliária é negociar esse tipo de produto, certo? Imobilizado, prédios, terrenos, maquinário, todo aquele capital fixo que é utilizado nas operações da empresa. E intangível, certo? E o lado do passivo, aquele lado lá da direita, né? O passivo é uma obrigação presente da entidade com terceiros, né? Fornecedores, financiadores, governos, funcionários e mesmo clientes, quando pagam antecipadamente, né? E o total do passivo, ele representa o capital de terceiros. São aqueles recursos que são tomados pela empresa por meio de terceiros, tá? No passivo circulante, a gente utiliza a mesma lógica do ativo circulante, só que o critério não é liquidez, é exigibilidade, tá? Aqui no conceito diz, são todas as obrigações cuja liquidação deva ser feita no prazo de 1 ano, ou no prazo de um ciclo operacional, se este for maior. Por exemplo, se uma empresa que trabalha construindo navios, o ciclo operacional dela geralmente é de 5 anos. Então, para ela ter passivos ou ativos no não circulante, espera-se que a liquidação seja feita em mais do que 5 anos. Só que isso é muito específico. Via de regra, é sempre 1 ano, tá, pessoal? E no passivo não circulante, todas as obrigações cuja liquidação deve ser feita no prazo superior a 1 ano, ou ciclo operacional. Trouxe aqui para vocês o passivo da Ambev, tá? Passivo dividido em circulante e não circulante, como diz a regra. E as principais contas desse passivo são contas a pagar, empréstimos e financiamentos. Você vai ver que a maioria dessas contas do circulante também estão lá no não circulante, que vai fazer a diferença aqui é só o prazo de pagamento. Salários e encargos, dividendos e juros sobre capital próprio, dividendos que a empresa tem que pagar, que já reservou para pagamento no período de 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai depender de cada empresa, e impostos a recolher. São as principais contas no passivo circulante. No não circulante, a gente vai ter basicamente as mesmas contas. Contas a pagar, vai ter empréstimos e financiamentos, vai ter impostos, taxas. Qual é a diferença? A diferença é que passou do circulante para o não circulante, o prazo para o pagamento já é maior do que 1 ano. Então, teoricamente, o circulante ele é aquilo de caráter mais emergencial para a empresa. Passivo circulante é aquilo que ela vai ter dentro de 12 meses que liquidar. Passivo não circulante ainda é algo que ela tem um prazo maior para respirar, digamos assim. Aqui no caso da Petrobras, basicamente as mesmas contas também. Temos fornecedores, financiamentos, arrendamentos, dividendos propostos, salários. E no não circulante também basicamente as mesmas contas. Financiamentos, arrendamentos, imposto de renda. O que vai mudar é só o prazo para o pagamento, tá, pessoal? E o último grupo do balanço patrimonial é o próprio patrimônio líquido.
de acordo com o conceito aqui, é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. Lembra daquela expressão que a gente tinha mostrado aqui no começo? Ativo é igual passivo mais PL. Se você jogar o passivo para o lado de cá, trocando o sinal, a fórmula que fica é ativo menos passivo igual PL. Então, PL é sempre esse valor residual. Portanto, sua avaliação depende dos critérios de avaliação adotados no ativo e no passivo. O patrimônio líquido representa o total de recursos próprios, recursos que são da entidade, pertencentes aos donos do capital, aos donos do negócio, que são sócios e acionistas. Quais são as principais contas que você vai ter no balanço patrimonial? A principal de todas, capital social, reservas e lucros ou prejuízos acumulados, tá? O capital social representa a quantidade de capital que os acionistas alocaram nessa empresa. E reservas podem ser tanto reservas de capital ou reservas de lucro. Essas reservas são disciplinadas no próprio estatuto da empresa. Essa conta aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, lucros e prejuízos acumulados. Essa conta ela nunca pode estar positiva no encerramento de um exercício social, tá? O que acontece? A gente tem aqui positivo desse lado, porque esse balanço da Petrobras, da Ambev, que você está vendo desse lado, é o resultado do final do primeiro trimestre. Mas quando ele chega no quarto trimestre, como por exemplo, esse lado aqui, isso aqui é o quarto trimestre de 2019. Essa conta tem que estar zerada. A legislação não permite que a empresa mantenha lucros acumulados, ela precisa destinar o lucro. Então, quando chega ao final do ano, a empresa precisa destinar o lucro, e ela faz isso ou alocando em reservas ou distribuindo através de dividendos. Aqui no caso da Petrobras, basicamente as mesmas contas, capital social, reserva e participação de acionistas não controladores, tá? Bom, pessoal, vimos o balanço patrimonial, basicamente a sua composição, e aí o que eu devo perguntar a esse balanço patrimonial? Você só vai tirar informações corretas do balanço patrimonial se você fizer as perguntas corretas. Uma das perguntas que Eliseu Martins propõe é: onde estão aplicados os recursos da empresa? Você vai ter que olhar para onde? Lembra que eu falei que no ativo a gente tem toda a aplicação de recursos e no passivo a origem. Então, quando eu estou falando de aplicação, eu olho para o ativo. Onde é que esse ativo tá? Onde é que esses recursos estão mais aplicados no ativo? Vou voltar aqui no ativo, por exemplo, aqui da Petrobras. Olhando para esse ativo da Petrobras, aqui eu tenho toda a aplicação de recursos da empresa. Aqui eu sei exatamente onde que a empresa está colocando cada centavo do capital que ela obtém, seja de sócios, seja de bancos, tá? Qual é a maior conta em todas esse grupo de contas que tem aqui? É o imobilizado. A Petrobras é uma empresa extremamente imobilizada. A maior parte dos seus recursos estão em ativos fixos. Isso não é ruim nem bom, tá, pessoal? A análise de balanços, ela não tem um certo e errado. Você precisa saber qual é o objetivo. Por exemplo, olha o que aconteceu aqui de 2019, 31/12, com o caixa da Petrobras. A gente tinha 29 bilhões de reais e em 31/3, no final do primeiro trimestre, a gente tinha 80 bilhões de reais. A Petrobras mais que dobrou o seu valor de caixa. Isso é bom ou é ruim para a Petrobras? Não existe bom e ruim aqui, tá? Existe a intenção que você quer. Por exemplo, se a empresa está buscando liquidez, principalmente por quê? Por causa do ambiente, né? Os negócios, todos os negócios estão em risco com essa pandemia. A empresa precisa de caixa para sobreviver, para passar por essas turbulências. Então, ela precisa, de fato, priorizar a liquidez. Agora, qual é o impacto negativo disso? A maior parte desse caixa poderia estar aplicado, por exemplo, no imobilizado, para ampliar as suas operações e, consequentemente, dar mais retorno para os acionistas. Contudo, tudo isso que eu estou falando aqui é algo que passa por uma análise. Então, não posso dizer que a Petrobras errou por colocar a maior parte, por duplicar o seu caixa aqui, nem posso dizer que ela acertou. Tudo isso passa por uma análise. São perguntas que você vai fazendo e, ao longo da sua análise, você vai ligando os pontos para tomar sua decisão. Por exemplo, outra pergunta: como a empresa capta recursos?
Isso é bastante interessante. Vamos olhar dessa vez para a Ambev aqui. Estou falando de captação de recursos, então eu estou olhando para o passivo, tá? E para o patrimônio líquido. A Ambev, ela é uma empresa bastante interessante, porque ela possui uma liquidez muito boa. Historicamente, sempre foi uma empresa com excelente liquidez. Veja que a Ambev, vou olhar aqui o grupo de empréstimos e financiamentos, que representa aquele capital que foi tomado através de bancos, né, banqueiros. Você vê aqui 650 bilhões, aliás, milhões, e você vê aqui no longo prazo também 2 bilhões de alguma coisa. Dá perto aí de 3 bilhões. Agora, a gente olha para o patrimônio líquido da Ambev e a gente vê um capital social de quase 60 bilhões. Isso mostra o quê? Que a empresa ela toma muito poucos recursos com bancos e ela aproveita muito mais os recursos próprios que ela tem. Quando a gente tem um cenário como esse, a gente diz que a empresa ela é muito pouco alavancada. Quando a gente tem o oposto, empresa que tem, por exemplo, 3, 4, 5 vezes mais capital tomado de bancos do que capital próprio, né, recursos de acionistas, a gente diz que a empresa é bastante alavancada. Nesse caso, a Ambev ela possui uma certa folga financeira, por possuir mais recursos de acionistas. E uma ação, como vocês devem saber, é um ativo que não tem data de vencimento. Você não tem um prazo, por exemplo, para resgate, um prazo para amortização, não tem isso. No investimento você já tem, no empréstimo e no financiamento você já tem essa figura. Então isso dá um pouco mais de segurança financeira para a Ambev. Possui folga no curto prazo. Quando eu falo de curto prazo, pessoal, estou falando de quê? Estou falando de circulante. Então, quando eu quero responder essa pergunta, eu olho para cá, para o ativo circulante, é tudo aquilo que a empresa tem no curto prazo, ou que ela espera ter no curto prazo. E no caso da Ambev, aqui em 31 de março, no final desse primeiro trimestre, ela tinha 31 bilhões de circulante, certo? E o que é que ela devia no curto prazo? O que é que ela tem para pagar aí dentro de 12 meses? Vamos lá para o passivo circulante dela. 25. Ou seja, ela tem mais do que deve no curto prazo. Se você fizer uma conta rápida aí, você vai ver que dá algo em torno de 1,3 reais para cada R$ 1 de passivo. A Ambev tem 1,3 reais de ativo para cada R$ 1 de passivo, alguma coisa parecida. Isso mostra o quê? Que é uma empresa que tem liquidez, que o curto prazo dela está tranquilo. E a influência do estoque, pessoal? Isso aqui é especialmente importante para setores onde o estoque não é tão líquido assim. No caso da Ambev, que a gente tem aqui no ativo dela estoques que são bebidas, geralmente se vendem muito rápido, isso não alerta tanto assim. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma imobiliária e eu vejo que a maior parte dos recursos de curto prazo dela está em estoques de imóveis, você já deve se alertar no sentido de que não é tão fácil assim você vender todos esses estoques dentro de 12 meses. Você não compra casas e apartamentos como você compra uma cerveja, no caso da Ambev. Então, tudo isso influencia na sua análise, tá? Bom, pessoal, vamos falar então da demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. Essa demonstração aqui, ela representa, que de acordo com o conceito, uma forma dinâmica. Lembra que a gente tinha ali no balanço patrimonial uma demonstração estática, que mostrava um resultado em uma determinada data. Aqui no DRE é diferente. É uma dinâmica. É por isso que eu coloquei um filme. É algo que vai acompanhando. Por quê? Porque ele vai mostrar o resultado líquido do começo ao fim do período. E ele serve para medir o desempenho econômico, certo? Quando eu tenho, por exemplo, uma DRE como essa daqui da Ambev, eu tenho aqui primeiro trimestre de 2020, a receita líquida de 12 bilhões de reais. Não estou querendo dizer que no último dia do primeiro trimestre de 2020 eu vendi 12 bilhões. Esses 12 bilhões foi a construção do primeiro dia até o último dia do primeiro trimestre. Diferente do balanço patrimonial, se vocês lembram, que no balanço patrimonial ele tira uma foto da empresa
no último dia do trimestre. Aqui não, aqui é como se ele fosse gravando o desempenho da empresa do primeiro ao último dia do trimestre. Então é por isso que a gente chama de uma demonstração dinâmica, tá? Que vai acompanhando. Então, quais são as principais contas de uma demonstração de resultado? Vai começar geralmente sempre com receita líquida, tá? Aqui nesse exemplo eu coloquei para vocês receita bruta menos impostos sobre a receita. As normas de contabilidade tiraram isso aqui, tá? Receita bruta ou faturamento bruto, se você está falando de uma empresa, tiraram isso das empresas que emitem ações na bolsa. Não, as empresas não precisam mais emitir receita bruta nem impostos sobre a receita, porque não faz sentido você colocar um faturamento que teoricamente não é seu. É um valor que está ali, que já é do Estado, que são esses impostos que incidem diretamente sobre a receita, como ICMS, IPI. Então, os balanços que você pegar aí no Status Invest ou no site das empresas que você investe, sempre vão começar com receita líquida, como é o caso aqui da Ambev, tá? Quais as principais contas? Temos a receita líquida, temos custo dos produtos vendidos e lucro bruto. Essas três primeiras contas são três das mais importantes, porque ela basicamente vai olhar primeiramente para a atividade operacional da empresa. O que é que a Ambev faz? A Ambev vende bebida. Então, se a Ambev não consegue ter lucro aqui, nesse primeiro momento, então, muito dificilmente essa atividade é sustentável para ela. Então, esses três primeiros grupos de conta aqui são bastante importantes. Aí, depois dessas contas, vem algumas despesas incorrentes no negócio, né, como despesas de logística, comerciais, administrativas, até a gente ter um lucro operacional, tá? Geralmente, isso não vai acontecer sempre com todas as empresas, mas algumas vão reportar alguns itens não recorrentes ou fatos não recorrentes e vão ter algum impacto no balanço. Depois disso, a gente vai ter um lucro operacional. Esse lucro operacional ele vai ser utilizado bastante no nosso próximo workshop sobre a análise de balanço. Depois disso, a gente vai ter um resultado financeiro, tá, pessoal? Muita atenção para isso aqui, porque o resultado financeiro ele traz informações importantíssimas. O que é que tem dentro desse resultado financeiro? Tem tudo que a empresa recebe de seus investimentos, né? Digamos, a empresa investiu em ações. Muitas empresas investem em ações em outras empresas. Então, se a empresa teve recebimento de dividendos, por exemplo, ou se a empresa possui uma participação significativa no capital de outra empresa, e ela de acordo com as regras da contabilidade, avaliada pelo método de equivalência patrimonial, à medida que a empresa que ela investiu aumenta de patrimônio, a empresa investidora também aumenta. Então, nesse resultado financeiro, a gente vai ter, de um lado, todas essas receitas e essas despesas, esses prejuízos com os investimentos da empresa, tá? Lembra daquela conta que tem lá no balanço patrimonial investimentos, que ficava no ativo não circulante? O resultado daquilo ali vai cair nessa conta, resultado financeiro, tá? E o que é que tem também? Despesas financeiras. Que despesas financeiras são essas? São especialmente pagamento de juros. Então, empresas que possuem bastante capital de terceiros, como, por exemplo, empréstimos bancários, financiamentos e pouco capital próprio, elas tendem a ter despesas financeiras altíssimas, porque pagam juros sobre todos esses empréstimos e esses financiamentos. Isso vai aparecer justamente nessa conta resultado financeiro líquido. Você vai ter uma conta antes de lucros ou prejuízo, né, antes dos impostos, até ter sua conta com impostos e, por fim, o lucro líquido. Esse lucro líquido, digamos, é tudo que sobrou ali na empresa depois de pagar todas as despesas. Detalhe, isso aqui não é caixa, tá? A empresa teve um lucro de 1 bilhão e 200 aqui no primeiro trimestre, mas isso não é caixa, não quer dizer que entrou 1 bilhão e 200 na conta do banco da Ambev, tá? A gente vai mostrar isso mais na frente quando estudar a DFC. No caso aqui da Petrobras, por exemplo, a gente teve receita de vendas, né? Basicamente os mesmos grupos. Aí, custo dos produtos e serviços vendidos, a atividade principal, os custos na atividade principal e o lucro bruto, tá? O da Petrobras eu achei mais bonitinho porque ele traz o trimestre anterior e o mesmo trimestre
do ano anterior. Então, você tem o primeiro trimestre de 2019 e de 2020. Por que que isso é interessante? Porque muitas empresas passam por sazonalidades. Tem empresa que vai ter um movimento maior em determinado período do ano, e outro período vai ser mais fraco. Então, isso é importante porque você consegue comparar melhor os resultados. Por exemplo, vamos dizer aqui, por exemplo mesmo, que a Petrobras seja sazonal e o quarto trimestre da Petrobras seja sempre horrível. E aí, o primeiro trimestre do ano seja sempre o melhor trimestre do ano. É injusto você comparar o trimestre onde a sazonalidade favorece um período, comparando com outro que a sazonalidade desfavorece. Então, essas análises aqui por trimestre são bem interessantes. Naquele site que eu recomendei para vocês, Status Invest, vocês vão ver isso bem detalhadamente, de forma bem simples, tá? Mas vamos lá. Temos lucro bruto, depois vamos ter despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, despesas tributárias, basicamente os mesmos grupos de despesa. Despesas com pesquisa e desenvolvimento, que é muito interessante, principalmente para empresas que estão no setor de tecnologia e tudo mais. Vamos ter aqui aquele grupo de lucro antes do resultado financeiro. No caso da Petrobras, ela já dividiu aqui as receitas das despesas. Na Ambev, ela coloca já o resultado líquido, resultado financeiro líquido. Tá? Na Petrobras, ela já coloca separado o que entrou e o que saiu referente a investimentos. Tá? Então, a Petrobras aqui teve recebimentos de quase 800 milhões de receitas financeiras e despesas financeiras bem altas, 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio, tá? Resultado financeiro líquido, você vai ter aqui. E aí você vai ver a conta de lucros ou prejuízos antes dos impostos e, por fim, o lucro ou prejuízo líquido, né, que é aquele resultado final da empresa. Olha que interessante. Isso aqui, gente, deu tanto moído quando a Petrobras lançou esse balanço. Muitas pessoas fizeram bobagem de vender ações da Petrobras porque viram esse resultado aqui, lastimável, 49 bilhões de prejuízo. Por que isso aqui é lastimável? Porque a Petrobras, um trimestre antes, aqui nesse de 2019, ela tinha encerrado o ano, tá somando o primeiro trimestre com o segundo, terceiro e quarto ano, o balanço anual dela tinha batido um lucro recorde, 40 bilhões. Então tava todo mundo super feliz da vida, todo mundo amava a Petrobras. E aí a Petrobras chega e reporta um prejuízo de 49 bilhões. Mais na frente eu vou explicar para vocês a que se deveu isso aqui. Mas é só para vocês terem noção de que tudo isso aqui foi devido a um fato só. Isso aqui, essa conta de impairment. Olha o tamanho do prejuízo que a Petrobras reconheceu. Um prejuízo de 65 bilhões de reais com impairment. Vou explicar isso daqui a pouco para vocês, tá? Pronto, temos essas demonstrações de resultado. E aí a pergunta é, o que é que eu devo olhar, o que é que eu devo perguntar, o que é que eu posso extrair dessa demonstração? Primeiro, como as receitas e os lucros estão se comportando. Isso é extremamente importante, pessoal. Olhar o histórico da empresa. Lembre de dar um desconto para as sazonalidades, né? Tem empresas que passam por isso, tem trimestres que são sazonalmente melhores, outros piores, mas uma maneira interessante de você analisar a empresa é olhar o crescimento ou o desempenho, não o crescimento necessariamente, o crescimento é o que a gente espera, mas olhar o desempenho das receitas e dos lucros, especialmente dando uma olhadinha na conta receita de vendas, lucro bruto e lucro líquido. Eu aconselho, quando for fazer isso, olhar os resultados anuais, tá? Não olhar os trimestrais, justamente por causa da sazonalidade. Mas é uma medida interessante você fazer esse acompanhamento. E aí você pode usar 10 anos, por exemplo, 5 anos, vai depender muito da sua estratégia. Como o resultado financeiro tem se comportado? Isso aqui é interessante demais, pessoal. Como eu disse a vocês, existem empresas que basicamente se capitalizam por meio de banco. Então, empresas que tomam ali volumes gigantescos de capital através de banco, tá? E outras que não. Outras como a Ambev, que a gente viu, que a maior parte do seu capital está ali com acionistas. Então, é sempre importante olhar essas contas, despesas financeiras e receitas financeiras. E, especialmente, olhar a que se deve cada uma dessas despesas financeiras e cada uma dessas receitas financeiras. Essa demonstração aqui, ela é, digamos, a demonstração simplificada,
mas todas essas contas aqui que vocês estão vendo, existe uma nota explicativa para cada uma delas. Então, eu sei que aqui a Petrobras reconheceu uma despesa financeira de 7 bilhões de reais. Mas a que se deveu isso? Vou lá nas notas explicativas e vou ver que despesas são essas, tá? Qual a principal despesa da empresa? Algo muito interessante para se olhar. É ver onde é que a empresa está gastando mais, tá? Por exemplo, você vai ter casos de empresas que vão gastar muito nisso aqui, ó, custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Geralmente, empresas que estão em setores mais concorrentes gastam mais com isso. Empresas que já estão em setores, digamos, mais perenes, com menos concorrência ou que desfrutam de algum certo monopólio no seu serviço, na sua área, vão gastar cada vez menos com desenvolvimento e muito mais com suas atividades operacionais, com pagamentos a acionistas. É tanto que empresas que, por exemplo, estão em setores regulados, como o setor elétrico, elas tendem a ter um payout, que é um pagamento de lucros, maior do que empresas como, por exemplo, de tecnologia, que demandam sempre investimentos maiores para poder vencer a concorrência, tá? E existe algum evento nesses balanços aqui não recorrente no período? Alguma coisa aqui que aconteceu, que geralmente não acontece sempre. E aí eu venho para o exemplo da Petrobras, pessoal. A Petrobras reconheceu uma perda gigantesca com teste de impairment, ou perda no valor de recuperação de ativos, 65 bilhões. Se você puxar aí os trimestres anteriores, você vai ver que nada passa muito desse valor de 9 bilhões. E aí a Petrobras chega e reconhece 65 bilhões. O que raio é esse impairment, pessoal? Esse impairment é um teste que as empresas precisam fazer nos seus ativos, especialmente nos seus ativos imobilizados, tá? Que estão aqui, ó, nos seus ativos imobilizados. E observe que a Petrobras tem ativo imobilizado a rodo, mais do que metade, acho que em 60% de seu ativo total está aqui alocado em imobilizado. Então, esse teste ele é feito para evitar que as empresas registrem esses ativos no seu balanço a valores acima do seu valor recuperável. Então, eles fazem todo esse teste para poder encontrar o valor justo do ativo, e quando esse valor justo é menor do que o valor que está registrado do ativo, ele baixa isso. Ele reconhece essa perda no valor, essa baixa. Certo? Foi isso que a Petrobras fez no primeiro trimestre. Ele reavaliou os ativos e viu que os ativos não iam gerar todo esse fluxo de caixa, toda essa rentabilidade futura que se esperava, e fez esse ajuste. Pergunta, isso aqui teve algum fluxo, algum impacto no caixa da Petrobras? Nenhum. Zero. Impacto no caixa da Petrobras? Zero. A Petrobras não teve que pegar 65 mil reais e rasgar porque não vai recuperar esse valor nos investimentos. Não foi isso que aconteceu. Isso aqui é uma baixa meramente contábil, não tem impacto na geração de caixa nenhum, tá? Quando a gente for a DFC, agora mesmo que a gente vai fazer isso, você vai ver como isso se comporta. E, bom, pronto. Nossa última demonstração é a do fluxo de caixa, tá, pessoal? A demonstração do fluxo de caixa calcula a variação do caixa durante o período, servindo aos usuários na avaliação da capacidade da entidade para gerenciar fluxos de caixa líquidos positivos. Essa aqui é mais ou menos a estrutura do fluxo de caixa, tá, pessoal? Você não precisa se preocupar com isso, você não tem que decorar isso, nem muito menos você tem que preparar isso. Isso já vai vir prontinho para você, tá? Eu só coloquei aqui para você ter uma noção de como que funciona. Parte do lucro líquido da empresa, que seria, no caso, essa última conta aqui, ó, lucro líquido. Aí você vai fazendo alguns ajustes e alguns lançamentos de acordo com variações na conta do ativo e do passivo da empresa, até chegar a esses resultados aqui: caixa gerado ou consumido pelas atividades operacionais, pelas atividades de investimento, pelas atividades de financiamento. Essas são as 3 atividades que a demonstração de fluxo de caixa vai enfatizar na empresa, tá? Atividades operacionais, quais são essas? São as principais atividades geradoras de receita da entidade, bem como outras atividades não enquadradas em financiamento ou investimento. Então, isso aqui é a atividade operacional, é a atividade principal da empresa. Qual a atividade principal da Ambev, por exemplo, é distribuir bebida. Isso é a atividade operacional dela. É o que ela faz, o que está, é a razão dela existir, digamos assim. E o que são atividades de investimento?
são aquelas referentes à aquisição e vendas de ativos, a maioria de longo prazo. Geralmente a gente está falando aqui de ativo imobilizado, tá? E também os investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Lembra que a gente tem lá no balanço patrimonial caixa e equivalentes de caixa, a gente tem alguns investimentos ali de liquidez imediata, alguns investimentos que vão se realizar dentro de 2 meses. Não, esses não estão aqui nessa atividade, tá? Esse aí está nessa atividade operacional. Na atividade de investimento está mais aquelas participações, como por exemplo, compra de ações, digamos assim. E investimentos em imobilizado, como eu tinha dito. E as atividades de financiamento da empresa são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e do endividamento da entidade. Por exemplo, empréstimos e financiamentos de longo prazo, emissão de debêntures, aumento de capital, por exemplo, através de emissão de novas ações, ou pagamento, né, de dividendos, tudo que for referente ao capital da empresa, a quantidade de recursos que ela tem para se financiar, diz respeito à atividade de financiamento. Então, por exemplo, se a Ambev está distribuindo juros sobre capital próprio, dividendos, está pagando debêntures, então isso é atividade de financiamento. Se a Ambev está comprando ativos, né, comprando maquinário, comprando terreno, comprando instalações, isso é uma atividade de investimento. Se a Ambev está vendendo seus estoques e está entrando caixa para ela por causa disso, isso é uma atividade operacional, beleza? Essa aqui assusta, pessoal, é grandinha mesmo. A da Petrobras ainda é pior, vocês vão ver. Mas o mais importante para vocês olharem nessas demonstrações são esses negritos aqui. Lucro líquido do período, ele vai puxar diretamente da DRE, tá? Ele puxa aquela última conta lá da DRE, puxa para cá, e aí ele faz alguns ajustes. Que ajustes são esses? São contas que estão lá na DRE que não tem impacto nenhum no caixa, certo? Por exemplo, depreciação. Digamos que você tem um carro e seu carro depreciou 20 mil reais depois de um ano, por exemplo. Você não saiu 20 mil reais da sua carteira, porque o seu carro depreciou. Por quê? Isso é um lançamento meramente contábil, não tem impacto no caixa. Então, a DFC ela vai tirando da DRE tudo que não tem impacto no caixa, ou tudo que não é da atividade operacional, certo? Por exemplo, se a empresa pagou dividendos para os seus acionistas, isso é atividade de financiamento. Então, ela tira daqui e vai jogar lá no seu grupo de atividades de financiamento. Então, vamos lá. A gente tem lucro líquido, mais os ajustes. Aí vai ter o fluxo de caixa das atividades operacionais, geração de caixa e aí o consumo de caixa. Até você ter esse grupo aqui, fluxo de caixa das atividades operacionais. É esse grupo aqui que você tem que prestar atenção. Ele vai estar destacado aqui nesse cantinho para ficar mais fácil a visualização. O que é que essa informação está me passando aqui? Está me dizendo que com as atividades principais da Ambev, ela conseguiu gerar, no primeiro trimestre de 2020, 1,5 bilhão de caixa, certo? Lembra que a gente teve um lucro líquido vou voltar aqui na DRE para você ver, de 1 bilhão e 200 mil, e eu tinha dito a vocês que isso aqui não é caixa, tá? Isso aqui não quer dizer que necessariamente entrou 1 bilhão e 200 milhões de caixa. A prova disso está aqui na DFC. Não entrou 1 bilhão e 200 milhões, entrou 1 bilhão e 500 bilhões e 500 milhões, tá? Partindo disso, a gente vai para as atividades de investimento. A gente vai fazer os mesmos ajustes, movimentações que ocorreram devido a operações de investimento, que são referentes a investimentos em participações societárias, outras empresas, ativo fixo. E a gente vai ver que a Ambev teve aqui um fluxo de caixa das atividades de investimento negativo, tanto no primeiro trimestre de 2019 quanto no primeiro trimestre de 2020. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa consumiu caixa, tá? A empresa não teve geração positiva de caixa, teve consumo. Então, aqui em cima, na atividade principal dela, ela conseguiu levantar 1,5 bilhão de caixa. Aqui na atividade de investimento, ela gastou 1 bilhão e 600 de caixa, tá? Depois disso, vem o quê? Vem a atividade de financiamento, tá? Você vai ter aumento de capital, pagamentos, todas essas atividades referentes a financiamento, até chegar no resultado de fluxo de caixa de atividades
financeiras ou de financiamentos que mudam de empresa para empresa. O que é que temos aqui? A Ambev outra vez consumindo caixa. Então, ela gerou caixa nas suas atividades operacionais, nas suas atividades de investimento ela gastou caixa, e nas suas atividades de financiamento ela gastou caixa também. O que é que isso significa, pessoal? Aqui a gente vai ter um quadro consolidando, tá? Aumento ou redução líquida de caixa e equivalente de caixa. Nesse caso, a gente teve consumo de caixa. No primeiro trimestre, a Ambev consumiu caixa, ela não gerou, tá? Aí, como é que você vai saber o saldo do caixa da empresa? Você tem aqui, logo abaixo, caixa e equivalente de caixa no início do período, que ela tinha no balanço lá no comecinho do primeiro trimestre. Aí você vai ter efeitos de variação cambial e você vai ter o resultado final. Nesse caso, você vai ver, mas ela gastou caixa, mas o caixa aumentou, por causa do efeito da variação cambial. Sem considerar esse efeito da variação cambial, pessoal, o caixa da Ambev teria diminuído. Vou mostrar aqui para vocês o da Petrobras. Aqui temos as três colunas. O da Petrobras, pessoal, eu tive que cortar, tá? Eu cortei justamente nessa área por aqui, porque estava em 2 páginas, eu tive que printar aqui, foi uma dificuldade de tamanho, porque é muito grande para você ver. Não ia caber num slide só. Então, aqui nessa primeira página, a gente tem só as atividades operacionais da Petrobras. Então, a gente tem o lucro líquido, aqui no caso do primeiro trimestre, no caso não foi lucro, né, foi prejuízo, 49 bilhões. A gente tem todos os ajustes, até chegar no final aqui, no resultado. Recursos líquidos gerados pela atividade operacional da empresa, 34 bilhões, quase 35 bilhões de reais. E aí, o cara que viu o balanço, viu a manchete, Petrobras registra prejuízo de 49 bilhões de reais e ficou desesperado e vendeu, falhou miseravelmente. Por quê? Porque não olhou as demonstrações contábeis. Esse prejuízo aqui se deveu ao quê? Eu tinha dito a vocês, ao teste de impairment, esse prejuízo aqui de 65 bilhões. Mas qual foi o impacto no caixa da empresa? Zero, impacto zero. Não teve impacto no caixa da empresa. Pelo contrário, a empresa teve uma geração de caixa maior do que do trimestre passado. Então, pessoal, vocês veem como que todas as demonstrações contábeis, elas, de uma forma ou de outra, estão interligadas. E cada vez que você vai olhando uma e puxando um conhecimento que você encontrou na outra, você vai melhorando, digamos, a resolução da sua imagem que você tem da empresa. Você tinha aquela visão, nossa, a Petrobras, prejuízo gigantesco, e quando você vai vendo o balanço, opa, mas o caixa dela aumentou, opa, mas a geração de caixa aqui no DFC aumentou. Então, eu acho que esse prejuízo deve ter se devido a algum outro fator, não impacta no meu posicionamento da Petrobras a longo prazo. Tudo isso é importante, e que vocês façam com as empresas que vocês investem, ou que vocês pretendem investir, para vocês poderem tomar decisões fundamentadas. Aí aqui nesse campo a gente tem as atividades de investimento, tá? No caso, a Petrobras aqui na última linha, recursos líquidos gerados ou utilizados ou consumidos pelas atividades de investimento. A gente teve Petrobras consumindo caixa com investimentos, tá? E na atividade de financiamento, aqui embaixo, a gente teve a Petrobras gerando caixa, gerando 12 bilhões de caixa, principalmente a uma captação grande que ela fez aqui de 48 bilhões, tá? A Petrobras fez isso justamente para se prevenir aí dos possíveis impactos do Covid e dessa guerra aí do petróleo, que emergiu aí basicamente junto com o Covid, derrubando as ações da Petrobras. Então, quando você pega esses 3 resultados de atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, você chega no resultado final da empresa. Qual foi o resultado final? Geração de caixa de 50 bilhões de reais. A Petrobras teve 50 bilhões de prejuízo, mas gerou 50 bilhões de caixa. Tá vendo como não faz sentido você tomar decisões sem olhar um balanço, os resultados da empresa, e também não faz sentido olhar só para um demonstrativo, você tem que olhar para o conjunto de todos eles. Então vamos lá, o que perguntar da EFC? As atividades operacionais têm gerado caixa? Gente, se isso aqui não acontece, se a atividade operacional não gera caixa, comece a pensar em sair dessa empresa. Porque não faz sentido você estar num negócio que não gera caixa. A atividade operacional é para gerar caixa. Se a atividade operacional não gera caixa, então com certeza
o seu capital está sendo subutilizado. E um detalhe importante, os lucros acompanham o caixa, porque tem muitas empresas que possuem descontroles com prazos de pagamento, e aí reconhecem lucros muito antes da entrada de caixa. E muitas vezes você vê empresas com balança e demonstração de resultado com altíssimos lucros, mas a geração de caixa lá embaixo. Qual a participação dos investimentos na geração de caixa? E aqui eu me refiro especificamente a receitas de juros e dividendos e receitas operacionais. Pense comigo, se a empresa está pegando o meu capital, eu sou acionista, a empresa está pegando o meu capital e está investindo em outras empresas, por exemplo, por que eu não deveria fazer a mesma coisa? Investir nas outras empresas ao invés dessa empresa. A Petrobras, por exemplo, é bom sempre você acompanhar isso, dividendos recebidos e juros recebidos. Quando a empresa não mostra bons resultados nesse campo aqui, então não faz sentido a empresa estar pegando capital e ao invés de alocar nas suas atividades operacionais, alocar em atividade de investimento. Não faz sentido algum. É bom que esse resultado seja sempre positivo, pessoal. Claro que uma hora ou outra existem prejuízos no meio do caminho, mas não é bom que isso seja via de regra, um prejuízo recorrente com investimentos. Existe algum evento não recorrente no período? Por exemplo, o da Petrobras, aqui é perfeito, se enquadra perfeitamente, que foi essa perda de teste de impairment de 65 bilhões. Não faz impacto nenhum no caixa, tá? Então, isso é algo que não deve assustar muito o investidor. Hora ou outra, uma empresa pode apresentar um lucro maior do que o normal, tipo um crescimento de 10%, 15%, porque alienou alguns ativos. Então, a empresa vai digamos, desimobilizar, está alienando alguns ativos, algumas instalações, e isso vai dar um lucro, um aumento ali no seu lucro, no seu caixa, mas é algo não recorrente. Então, é como a gente chama de outliers, são pontos fora da linha. Então, não adianta também você criar bastante expectativa, nem pânico, com resultados não recorrentes, tá? E uma pergunta aqui, só para levantar a bola para o nosso próximo workshop. Qual o desempenho do fluxo de caixa livre ao longo dos períodos, tá, pessoal? O fluxo de caixa livre é calculado por essa fórmula aqui, ó. Fluxo de caixa livre igual fluxo de caixa operacional mais o fluxo de caixa de investimentos. Se a empresa gera caixa na sua atividade operacional, que é o que a gente espera, e ela gasta alguns recursos aí reinvestindo no seu negócio, o que sobra disso aqui é o que ficou para pagar os donos do capital. Então, se uma empresa não consegue ter fluxos de caixa livre positivos, muito dificilmente ela vai conseguir pagar dividendos. Então, isso é especialmente importante para quem gosta de investir em empresas que pagam bons dividendos. Existem vários escritores que já escreveram sobre várias estratégias de investimento. Um deles que eu recomendo é Décio Bazin. O livro é Faça Fortuna com Ações. Ele fala sobre isso, sobre o fluxo de caixa livre. E ele tinha uma estratégia interessante, que era só investir em empresas que pagassem mais de 6% ao ano de dividendos. E um dos itens que ele mais observava era esse aqui, fluxo de caixa livre, tá? Para concluir aqui, notas explicativas, pessoal. De acordo com a lei das sociedades por ações, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para o esclarecimento da situação patrimonial e do resultado dos ativos, já? Não é, digamos, uma demonstração propriamente dita, mas ela serve para complementar aquilo que a demonstração não esclareceu. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o sumário das notas explicativas da Ambev. Você vai ter isso lá no site, você digitar ambev.ambevri, que é a relação com o investidor, você vai ter acesso a todas essas informações aqui, ou lá no site da B3. E você vai ver que, por exemplo, estou com dúvida acerca desse caixa da empresa. Será que a empresa está com alguns recursos aí em aplicações de liquidez imediata? Como é que está distribuído esse caixa? Você vai, por exemplo, lá no número 5, na Ambev, você vai ver como que está distribuído tudo isso. Eu trouxe um exemplo aqui da Petrobras. A nota explicativa 5 da Petrobras, ela vai detalhar a receita de vendas. Então, quais são os produtos que a Petrobras vende? Aí você vai ter aqui detalhadamente qual foi a receita de venda de cada um dos itens da Petrobras. Isso aqui é importante, pessoal, por quê? Porque hora ou outra vai surgir dúvida, e é bom que sempre surja dúvida, tá?
Nunca é bom você olhar para o balanço e de primeira, já sei o que está acontecendo aqui. É bom que surjam dúvidas, é bom que vocês venham para essas notas explicativas, para que você não tome nenhuma decisão aí por falta de informação, tá? Então, precisando de informações detalhadas sobre um grupo de contas, por exemplo, esse ativo imobilizado da empresa, onde é que está alocado esse ativo imobilizado? São terrenos, são maquinário, o que é que compõe esse ativo imobilizado? Você vai lá, na nota explicativa você vai ter bem explicadinho isso aí para você, pessoal. Quais são os próximos passos, então, pessoal? Esse nosso workshop se focou na parte de observação. A minha ideia foi mostrar para vocês os demonstrativos, como que são, qual é a estrutura deles. E no nosso próximo workshop, que eu pretendo fazer, se Deus permitir, na próxima semana, mas eu vou divulgar tudo isso nas nossas redes sociais, então aproveito para fazer essa chamada para você que ainda não segue o Instagram e o YouTube da Octo Capital. Vai lá agora, segue na nossa página, lá a gente tem conteúdo aberto e conteúdo de qualidade e também todas essas nossas programações que estão acontecendo semanalmente, tá? Para você se tornar um investidor inteligente. Então, no nosso próximo workshop, nós vamos tratar sobre isso aqui, sobre exames. A gente vai olhar para todas essas demonstrações. Eu vou, juntamente com vocês, pegar essas mesmas demonstrações que a gente olhou aqui, da FC, DRE, da Ambev, da Petrobras, e a gente vai estruturar isso aqui, vai usar indicadores, análise fundamentalista, para poder chegar a alguma conclusão sobre a empresa, tá, pessoal? Então, meus queridos, para concluir, eu deixo aqui com vocês uma frase do Warren Buffett, que diz o seguinte: a capacidade de atingir resultados fora do comum dependerá do esforço e da inteligência dedicados aos seus investimentos, assim como do grau de insensatez do mercado acionário predominante durante sua carreira de investidor. Quanto mais insensato o comportamento do mercado, maior a oportunidade do investidor de perfil empresarial. Então, meus queridos, muito obrigado por terem participado desse workshop. Eu espero ter atingido os objetivos de explicar bem para vocês as demonstrações contábeis e não deixe de nos acompanhar para ficar por dentro das nossas próximas programações. Valeu, pessoal. E com isso, eu quero também abrir para algumas perguntas, se vocês tiverem aí alguma dúvida sobre algum ponto aí que ficou mal explicado ou que surgiu aí alguma dúvida, podem mandar, beleza, pessoal? Se quiserem também desativar o microfone para falar, fiquem à vontade, viu? Vou até desativar meu compartilhamento de tela aqui. Obrigado, Walter. Valeu, Rodrigo. Lucas, eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você estava apresentando o fluxo de caixa da Ambev, eu tive a impressão, eu vi rápido também, eu posso estar errado, mas eu tive a impressão que você inverteu a ordem dos anos. Poderia voltar lá nesse momento da apresentação? Posso? Deixa eu voltar aqui a compartilhar, só um instante. Tá vendo minha tela aí, Walter? Ainda não. Começou agora. Mas muito bom, viu, cara? Parabéns aí. Perfeita a apresentação. Obrigado. Coisa boa. Valeu, José. José é contador também, então sabe muito bem aqui do que eu estou falando, conhece essa matéria. Vai lá para o slide da Ambev, Lucas, porque ainda está na última página aqui para mim. Qual tu queres? A DFC, DRE? A DFC da Ambev. Aqui.
Douglas aí, valeu, Douglas, obrigado. Show de bola, que bom que você gostou, meu irmão. Então, Walter, alguma demanda aí? Não, o que é que tu falasse em relação à geração de caixa da Ambev? Do primeiro trimestre de 2020 para 2019? Não, eu não falei, não fiz a comparação do primeiro trimestre de um para outro. Eu só comentei aqui sobre esse lucro líquido não necessariamente representar a geração de caixa. Na verdade, a gente sabe que a Ambev teve tanto um lucro quanto uma geração de caixa aí bem aquém da média nesse primeiro trimestre, justamente por causa dos efeitos de restrição, né? Principalmente da sua linha on-trade de negócio, né? Que são bares, restaurantes, hotéis. Isso derrubou um pouco a receita da empresa e a gente espera que o próximo trimestre ainda seja pior. O próximo trimestre que, de fato, vai pegar os 3 meses de lockdown aí, a gente está esperando uma pancada maior da Ambev. Mas, principalmente devido a esse fato da pandemia. Não, eu tinha visto errado mesmo, tá correto aí, o que você falou. Show de bola. Bom, pessoal, com isso eu me despeço. Agradeço demais a vocês por estarem nesse workshop. Fiquem atentos às nossas redes sociais para saber mais sobre os nossos próximos eventos e até a próxima. Lucas, parabéns aí, muito bom, hein? Opa, valeu, Romeu. Obrigado. Francisco aí, parabéns. Que coisa boa, cara. Bom que você gostou. Show de bola. A gente se vê, pessoal. Um forte abraço.